de física agora, vamos lá, 36. O trem de carga percorreu o trajeto Santa Fé do Sul até Jundiaí, indicado no mapa, passando por Itapina às 9h20 e Campinas às 13h20, em um mesmo dia. Sabendo que a distância entre Itirapina e Campinas é de 120 km e a distância de Campinas e Jundiaí é de 40 é de 40 km e que o trem manteve velocidade constante no trajeto de Itarapina até Jundiaí, o horário que ele chegou em Jundiaí foi... Então vamos lá, pegar os dados do exercício. Então aqui é a divisão das cidades. Vamos lá. Itapirina, Campinas e Jundiaí. Beleza. Itapirina até Campinas são 120 quilômetros. E de Campinas até Jundiaí, 40 quilômetros. Ele passou em Itirapina às 9h20. Então ele passou às 9h20. E ele chegou em Campinas às 13h20. Opa, vou trocar a cor. Às 13h20. E a pergunta foi que hora que ele chegou em Jundiaí, que é o que ele quer saber. Então vamos lá. Então nesse trajeto ele demorou 4 horas para andar 120 minutos. Então ele demorou 4 horas para andar 120 quilômetros. Logo, dividindo por 4, ele andou então em 1 hora, ele anda 30 quilômetros. Essa é a velocidade do nosso queridíssimo do trem. Nesse caso, então, se ele vai andar mais 40 km para chegar em Jundiaí, 40 km, ele vai andar na velocidade que eu quero saber. Vai demorar o tempo que ele vai saber em 40 minutos, sendo que a 30 km ele anda 60 minutos. Já coloco em minutos para ficar mais fácil depois para a hora. E aqui, se eu multiplico por 2, aqui eu também multiplico por 2. Logo, ele demorou 80 minutos. E nesse caso, a gente sabe que 80 minutos é 1 hora e 20 minutos. E se ele então começou, ele passou por lá às 13h20, mais 1 hora e 20, 14h40. Alternativa E, 14 horas e 40 minutos que ele chega nessa situação. 37. A figura mostra um bloco sobre a superfície horizontal que não há atrito, preso a uma extremidade e uma mola de constante elástica K, cuja extremidade está presa na parede. Nas figuras estão representadas 3 posições. Na parte 1, que ele está no x0, como está bem mostrado aqui, a mola não está deformada, ok, ela está normal. Na posição 2, onde ele está puxado no 2Ls, ele é mantido em repouso, porque tem a mãozinha segurando. Na posição 3, que ele está em L, ela passa pela primeira vez depois que foi soltado na posição 2. Beleza? Então, na 1 ele está parado na 0, ele foi puxado e ficou em repouso nessa situação. Na hora que soltou, é a primeira vez que ele está indo para lá, andando em velocidade. Considerando que não houve perda de energia mecânica, ou seja, a gente vai ter conservação de energia. O que acontece antes na energia mecânica é o mesmo valor que acontece depois. Perfeito. A energia cinética do bloco, quando ele passa na posição 3, x igual a L. Vamos lá. Como que a gente vê a energia mecânica de antes, que é a primeira situação, e a energia mecânica de depois. Vamos lá. O que acontece antes? Antes eu só tenho o que acontece na posição 2. Eu só tenho um tipo de energia elástica. Por que eu não tenho cinética? Está em repouso, como ele falou. Por que eu não tenho gravitacional? Porque também não tem altura. Isso é igual à energia mecânica depois. Na segunda parte, o que acontece? Que aqui eu vou colocar em roxinho para ficar melhor. O que acontece na segunda parte? Ele tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética, que é a que eu quero saber. Só que além disso, além da energia cinética, ele também tem a energia elástica nessa situação. Então, ele tem uma energia potencial elástica também envolvido. Agora, a gente só faz essa conta. Vamos lá. Energia potencial elástica na parte 2 é K. O X, que é a distensão, é 2L ao quadrado, porque lembra que a energia potencial elástica é Kx² por 2. Isso é dividido por 2.
é igual energia cinética, que eu quero saber, mais energia potencial elástica nessa situação. É um K, x quadrado, ou desculpa, x não, né? O L direto, L ao quadrado, porque dessa vez ele só estendeu L, dividido por 2. Então vamos lá. Então a energia cinética é igual K 4L ao quadrado menos 2. Dividido por 2. Menos, que eu estou passando isso tudo para o outro lado, menos KL ao quadrado por 2. Se eu tenho 4 vezes alguma coisa aqui menos uma coisa só, ou seja, tudo isso aqui são 4 coisas, que é 4L quadrado K. E aqui é uma coisa só me resta 3. Então é 3KL ao quadrado dividido por 2, que é a alternativa D. 3 meios de KL ao quadrado. Olha que beleza. Terminando, as 3 questõezinhas, vamos lá. Em um experimento realizado em 1843, o inglês James Prescott Joule mostrou que é possível aumentar a temperatura da água por meio da transferência de energia mecânica. O esquema apresentado mostra o aparato utilizado por Joule no experimento. O aparato era composto por um recipiente termicamente isolado que continha água. Beleza. No interior desse recipiente havia pás conectadas, beleza, mostrando as pás conectadas, por peso por um sistema de polias. Aqui é sistema de polia. Quando os pesos caíram por ação da gravidade, que é esse aqui, as pás giravam, ou seja, vai girar em sentido horário, anti-horário, em circular, e agitavam a água aquecendo levemente. Beleza. Um procedimento que acontece, essa mesma transformação de energia no experimento Joule o que acontece? Ele pegou as pás e ficou mexendo na água. Quando ele está mexendo na água, ele está aumentando a energia térmica, por causa que ele está proveniente do atrito que acontece. Em que a situação acontece isso? Vamos lá. O assamento de uma pizza. Não, isso aí é por gás. É algum tipo de gás. O aquecimento de mãos por meio de uma fricção em dias de baixa temperatura. Perfeito. Esse aqui é o que melhor se enquadra porque tem a ver com atrito. Vamos ver as demais. C. O aquecimento do ar ambiente por meio de um condicionador de ar. Não, isso é a gás. Aqui é mecânico. O aquecimento da água em fogão a gás. Gás de novo, não é mecânico. E. O movimento de um automóvel por meio do motor é a explosão. É a gás também. Mesmo que você não entendeu todo esse textinho, todo o aparato de Joule, mas você entende que 4 dessas respostas têm o mesmo tipo de aquecimento. E apenas um que é diferente. 39, uma questão muito fácil, mas como a maioria das pessoas estão acostumadas, numa questão de óptica, falar sobre a imagem real invertida, direita invertida, como é que funciona, maior, menor, igual, ou análise quantitativa, aumento linear, tamanho do objeto, a equação da fimose, produto pela soma, P', P, por aí vai. Essa é uma questão muito teórica, muito tranquila. Vamos lá. Os objetos que se comportam como lentes possuem ao menos uma das faces curvas, beleza? Alguns tipos de lentes representados a seguir foram classificados em 2 grupos. O grupo 1, que contém as lentes de bordas delgadas, e o grupo 2, que contém as bordas espessas. Então, por exemplo, aqui tem a biconvexa, a bicôncava, plano convexa, plano côncavo, côncavo convexa, convexa côncavo, beleza. Porém, para que o objeto funcione como uma lente, também é necessário que o índice de refração absoluto do material do objeto seja feito diferente do índice de refração absoluto no qual ele está imerso. Perfeito, essa é a frase chave, porque para você funcionar como uma lente, esse tipo de objeto, ele tem que ter o índice de refração diferente. Aí você vai ver se essa lente, ora divergente, ora convergente, ele vai funcionar como um tipo de espelho côncavo convexo. Assim, comparando-se a esses 2 índices e considerando os tipos de lentes representados nas figuras, o índice de refração absoluto do material deve ser como? Gente, muito simples. Ou ela tem que ser maior ou menor para que as lentes dos 2 grupos. Se ele quer que funcione uma lente, ele não está falando que precisa necessariamente ser divergente ou convergente. Eu quero que seja uma lente. Para esse objeto, ele tem que ter um índice de refração absoluto diferente do meio que ele está. Não exclusivamente maior? Não, pode ser menor também. Exclusivamente menor? Também não. E outra, essas aqui, elas se equivalem. Então, obrigatoriamente, as duas estão erradas. Menor para um e maior para outro? Maior para um e menor para outro? Não, gente. Qualquer um dos objetos, não importa.
Última, de eletrodinâmica. A figura mostra o circuito no qual o brilho da lâmpada L pode ser controlado alterando-se o valor da resistência de um reostato RV e um dispositivo que permite o ajuste manual do valor dessa sua resistência, o que altera, consequentemente, a corrente elétrica. Beleza. Quando o valor da resistência do reostato é de 60 ohms, a corrente elétrica é de 0,40. Supondo ideais os fios de ligação e considerada a resistência de lâmpada, a diferença de DDP aplicado ao circuito constante, então a de resistência da lâmpada e a DDP são constantes. Para que a corrente no circuito seja de 0,2, qual que é o valor da resistência do reostato? Então vamos lá. Na primeira situação, o que acontece? Eu tenho um URI. Vamos lá. E o que eu tenho nesse meu URI? Vamos lá. Eu tenho a DDP, que eu ainda não sei, que eu vou calcular. Mas eu sei que... Opa, a DDP ele falou, desculpa. Ele falou que é 120. Então, a DDP que é 120 constante. E ele tem a resistência de todo o circuito. E o que tem na resistência do circuito? A resistência, olha só, do reostato mais a resistência da lâmpada. Isso tudo pela corrente elétrica do URI, que é 0,4. 120 é igual. O RV, ele falou nesse caso, de 60 ohms. Então, é 60 mais a resistência da lâmpada. Lembrando que eu coloquei nessa ordem porque eles estão em série, não estão em paralelo. Vezes 4 dividido por 10. Como que vai ser? Eu passo, então, multiplicando 10 e dividindo por 4. Isso é igual a 60 mais a resistência da lâmpada. Nesse caso, 300 é igual a 60 mais RL, ou seja, o RL vai valer 240 ohms, que é a resistência da nossa querida lâmpada. Olha só como não tem tanta dificuldade. Agora ficou muito fácil. Agora é só refazer a conta, só que dessa vez com o I valendo 0,2. Então é 120 é igual resistência do reostato, que agora que vai ser a nova resistência dele, mais os 240 que é fixo da lâmpada, vezes a corrente de 2,10, 2 dividido por 10. Vamos fazendo as contas? Então 120 aumenta um 0 e divido por 2. É a mesma coisa que passar isso para o outro lado. É igual RV mais 240. 1.200 por 2 é 600, que é igual à resistência do reostato, mais 240. Ou seja, essa resistência que a gente vai saber é de 360 ohms, que nesse caso é a alternativa C. Compreendendo então todas as questões de física dessa FMJ 2025.